Oi, mais um devocional, dia 9 de maio. Eu espero que minha voz esteja audível, tá? Tudo bem? Mais uma vez que falhamos, mais uma vez que estamos aqui. A diferença entre eu e algumas pessoas é que eu tô, apesar de falhar bastante, muito mais do que outras pessoas, eu tô incessantemente buscando o caminho reto e não o caminho tortuoso. Tô fazendo errado, tô caindo, mas tô levantando e tô procurando dizer pro outro, olha, isso aí não é legal, melhor não ir por aí, se você for, é melhor você se levantar e voltar pro caminho direto, enfim, né? Blá, 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 blá. Então vamos lá. A pergunta de hoje é: você é ensinável? Você é ensinável? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração. Calma. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22. Davi é uma das pessoas de maior destaque na Bíblia. O que mais se destaca em sua trajetória não são seus feitos heróicos, vitórias militares ou seus múltiplos talentos como músico e salmista, mas ter recebido a honra de ser reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Meu, pensa o tamanho dessa honra diante de todos os defeitos de adultério, de tudo que ele passou, do gigante que ele... Não, alguém que é segundo o coração do mundo, porque Deus criou o mundo, Deus é o mundo, Deus... Olha, enfim. Saul reinou antes de Davi, mas durante a sua caminhada ele acabou tomando decisões erradas. Não se arrependeu que Davi fez por várias e várias vezes, e o orgulho tomou conta da sua vida. Isso me ensina que Deus tem planos lindos para cada um de nós, mas o fato de eles prosperarem ou não é da nossa responsabilidade. Uma das características mais importantes que fizeram de Davi um homem que tanto agradou a Deus foi seu coração quebrantado. Ele não era perfeito, cometeu diversos erros que a Bíblia não omite, mas prontamente se arrependia e não reincindia em suas más decisões. O orgulho e a teimosia nos impedem de chegar ainda mais perto de Deus. O orgulho e a teimosia. Ó Deus falando comigo e com uma outra pessoa que eu acabei de conversar, por sinal. Parece que, enfim, já estava sabendo do devocional de agora. Pessoas com um coração ensinável, ainda que cometam erros, estão prontas para rapidamente aprender e mudar. Eu não diria mudar, mas eu estou prontamente a aprender. Tipo assim, caramba, isso que eu acabei de falar no começo do vídeo, sabe? Tipo, reconhecer que eu tô errando, mas se levantar e ainda dizer pro outro. Então, eu acho que eu sou ensinável. Caramba, como que cai? Meu, parece como é que fala, estrategicamente pensado, mas não foi em momento nenhum, realmente só Deus vai saber. Toda vez que o Senhor percebe em nós esse coração quebrantado, sensível, ensinável e com constante transformação, Ele se agrada, ouve o nosso clamor e nos perdoa. Na vida estamos sujeitos a cometer erros. Quando permitimos, na vida estamos sujeitos a cometer erros. Quando permitimos, eles fazem parte do processo de aprendizagem e amadurecimento. O problema está em não ouvir a Deus e permanecer no engano. As suas escolhas têm correspondido ao que Deus espera de você? Lembre-se, o Senhor não despreza um coração humilde e quebrantado. O segredo é ter um coração quebrantado. Errei.
errei, mas eu não aceito o errado, eu quero o certo, eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu quero estar próximo de Cristo. Meu Deus do céu, quantas coisas, sabe? Sensível, quebrantado, ensinável. Então, eu acredito que eu sou ensinável, não 100%, né? Até mesmo pela questão de prontamente se arrepender prontamente, de se arrepender na hora do que fez. É bem difícil as situações que, né, me causam isso e tudo mais de pronto, né? Pode ser que depois, assim, remoendo, mastigando, né? Enfim, mas de pronto bem complicado, porque o orgulhinho, né, não é dor de cotovelo que fala, é tipo orgulho mesmo. Não deixa, não deixa. E você vê, né, que Saul poderia ser tão bom quanto Davi. Davi vinha, tipo, o extremo, não. Davi foi essa questão de não... Que ele fala aqui, ó. Depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei. Por que Davi reinou tanto? Encontrei Davi, filho de José, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Ele não disse que ele não ia errar, que ele não ia pecar, que ele não ia adulterar, que ele não ia falhar, que ele não ia ficar com medo. Não. Muito pelo contrário. Então, assim... Por isso que ele brilhou da maneira como ele brilhou, apesar dos erros. Ele teve muitas vitórias, mas ele também teve muitas derrotas no sentido de adultério, da guerra, desobedeceu algumas coisas, mas ele desobedeceu e prontamente se arrependeu. Milhares de vezes. Isso não é haver sobre errar, é justamente estar pronto para admitir que errou e está buscando a face daquele que é verdadeiro. Você tá entendendo? Olha, tem tudo a ver com o que foi falado no começo do vídeo. Então, e mesmo sem eu saber, porque eu ainda não vou mentir que eu tinha aberto, mas eu não tinha lido, eu não leio com antecedência, justamente para não ter essa coisa muito programável e deixar realmente Deus usar, e foi o que ele fez, porque eu acabei de vir de uma decisão, de um lugar ali conversando com uma pessoa que até onde Deus permitiu, né? Então, algumas decisões foram tomadas e elas, de certa forma, só estão se cumprindo aqui. E tudo que eu falei para outra pessoa, mas eu falei assim, foi literalmente uma faca de 2 gumes, assim como a palavra, porque tava cortando muito para mim. E eu tava reconhecendo como eu era, como eu sou, o que eu faço, que é igual àquela pessoa, mas que de certa forma não leva, não levou, não leva e não levará a lugar algum. Então é isso. E aqui está. Seja humilde para reconhecer os seus erros, inteligente para aprender com eles e sábio para corrigi-los. Olha... Essa questão da sabedoria, de ser sábia, eu não prometo. Mas a humildade e a inteligência... Eu tô na inteligência e não cheguei ainda na sabedoria. Porque, seja humilde para reconhecer os seus erros. Eu reconheço todos os dias como eu erro. Caramba, que eu fiz? Que eu fiz? Inteligente porque eu estou aqui. Não quero fazer. E olha, fulano, se eu fosse você, eu não fazia. E hoje, de certa forma, as pessoas só dão valor se você não distribuir de graça a sua opinião. Obviamente que tem a questão das pessoas que você ama e que você quer muito bem. Então você vai chegar e vai falar, fulano, é o seguinte... Mas para mim, no meu conceito, dar de graça conselhos, qualquer coisa que seja, ser inteligente, nesse momento você acaba dando aquela não tão inteligente. Por quê?
Porque você tá dando de graça e a pessoa também não tá pedindo. A pessoa quer um conselho, a pessoa, sei lá, casal, brigou, terminou um relacionamento, eu quero sair do meu trabalho, vou sair, não tô nem aí. Deixa eu tentar botar uma situação. Eu e meu filho. Ai, meu filho. Ai, mãe, vou comprar uma moto, quero comprar uma moto, assim, 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 assado. Beleza. Se ele chegar em mim e ele falar assim, eu vou comprar uma moto e pronto, ou somente chegar com a moto em casa, ele não fez questão nenhuma da minha opinião, então toda e qualquer consequência que possa vir é dele, sempre vai ser dele. Mas uma coisa é você reconhecer e pedir para alguém que é mais experiente um conselho, uma opinião. E a partir desse momento, eu não vou dar conselho nenhum, não pediu, eu não vou ficar distribuindo, a pessoa quer comprar moto, não faz isso, não. Agora, se a pessoa vier até mim pedir conselhos, ela vai ouvir tudo que ela tem que ouvir nua e crua, obviamente sem tom de briga, de ignorância e tudo mais, mas vai ser a realidade nua e crua dentro do que eu já vivi, e aí sim ela faz o que ela quiser. Mas eu ir lá, não, muito pelo contrário, o efeito surte ao contrário. A pessoa, ela valoriza mais a sua opinião quando ela tem que vir buscar, quando ela reconhece, quando ela vê em você algum ponto de referência que vai fazer a diferença na decisão dela, né? Então, é uma pessoa ensinável. Ela é uma pessoa ensinável porque ela tem o livre-arbítrio, como todos nós temos, de ir lá e comprar a moto dela, mas ela prefere pedir conselho para uma pessoa que vai edificar a vida e a decisão dela. Então, eu, por exemplo, fui lá, comprei a moto, tá, cheguei aqui sem avisar, e aí surge a questão do meu conselho, e aí prontamente ele se arrepende, né? Ele acaba sendo humilde, aí ele é inteligente em reconhecer, ele é humilde para reconhecer, ele é inteligente para aprender que ele viu que ele fez, né? E aí chega a parte da sabedoria, que é a hora de corrigir. Como que eu vou corrigir? Vendo a moto e pago o restante, devolvo a moto, continuo com a moto e arco as consequências, peço ajuda para a mãe, que foi aquela que eu não pedi opinião, enfim, né? Não é sobre o que você vai fazer, mas é sobre o que você reconheceu, sobre o que você quer corrigir, sobre a humildade que você teve esse período todo. Então, aqui eu te pergunto, você é ensinável? Você tem essa questão de, como que fala? De prontamente se arrepender, de deixar o orgulho, de pedir conselho, de ser como Davi, de ter o coração quebrantado e sensível para estar na presença de Deus e não longe, mas assim, ter prioridade a Deus do que as coisas materiais, né? No caso desse exemplo entre a moto e Deus, vocês entenderam? Então é basicamente isso. Que esse 9 de maio nós possamos dormir meditando nessa palavra. Se eu sou ensinável, se eu não sou, como eu posso ser? Como eu posso pedir para Deus me ensinar a ser ensinável? A ser uma pessoa ensinável? Meu Deus, é 1 milhão de possibilidades. Minha cabeça chega frita. E mais uma vez eu digo, eu tenho 1000 coisas para fazer, que provavelmente eu vou terminar meia-noite, por isso que eu quis fazer agora para não ficar tão tarde, enfim, tudo mais. Eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu poderia estar na minha cama, eu poderia pedir um fast food, poderia pedir uma pizza, poderia pedir, não. Eu poderia pedir para alguém, não. Poderia desistir e falar, galera, o devocional hoje não tem, só amanhã. Não. Então, assim, verdadeiramente eu assumi um compromisso. Seja ele qual for, de eu ter que reconhecer, ter que me arrepender, ter que. Enfim, mas eu tô aqui, ó, todo dia batendo nessa tecla para edificar a minha vida, seja no começo ou no final do dia, não interessa quando, onde ou como, e sim com quem. Com quem você vai pedir conselho, com quem você vai se aconselhar, com qual é o seu pai, entendeu? Quais são as suas prioridades? Enfim, são milhares. Pense, 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 pense. E é melhor nós sermos ensinável por um ser onde projetou cada célula do nosso corpo do que
um ser que veio defeituoso da terra e que da terra vai voltar e que muitas vezes pode não edificar a sua vida. Posso estar aqui dando lugar para ser ferramenta na sua vida e perguntar hoje se você é ensinável, se você está disposto a ser uma pessoa ensinável, né? Assim como eu também tenho que me colocar. Não é fácil, não vou dizer que vou fazer aqui agora, aquela coisa, não. A gente remoe, e a gente precisa estar remoendo, mastigando, melhorando, porque se a gente esquecer, a gente vai voltar para estaca zero. Então, abdicando de mim para edificar a minha vida e ver o que eu preciso melhorar, e tentando ao mesmo tempo edificar a sua. Poderia fazer o meu devocional sozinha, ler, entender, compreender, dividir comigo mesmo, ou com Deus e o Espírito Santo de Deus, mas não. Estou aqui te convidando a sair da sua zona de conforto mais uma vez, e se você não é, a partir de hoje se dispor a aprender a ser ensinável, ok? Fiquem com Deus, amei esse devocional, acho que, não sei se eu tô ligada no 320 porque acabei de chegar pedalando de bicicleta rapidinho, e por ter tô tomando algumas decisões, tô num processo, pode não parecer, né? A gente olha pras pessoas assim e fala, nossa, mas tá na mesma sempre. Aí a gente vai pingando no copo. Aí quando pensa que não, a água transborda e a gente fala, nossa, foi do nada. Foi do nada, mas tomando algumas pequenas decisões na minha vida que eu creio que fará a diferença. E se não fará, e se não fizer na minha diferença, vai fazer na vida de outras pessoas para honra e glória de Deus, não é mesmo? É mesmo. Ó, fiquem com Deus. Não esqueça, se você não foi ensinável, vamos buscar, né, a ser ensinável. Fechou? Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus projetos, seus amigos, seus familiares, que haja livramento em nome de Jesus essa noite. Para quem tá aqui, para quem quis estar aqui e não pôde estar, para quem vai assistir depois, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém, igreja? Vocês não vão falar amém, né? Porque vocês estão aqui só pra gloriar, mas tudo bem. Tchau, obrigado pela companhia.